Olá, bom dia no ar, o Observatório Feminino deste domingo. Comigo, Alessandra Mendes, e aqui ao meu lado sempre a minha parceira Fernanda Rodrigues. Ei, Nanda, bom dia para você. Bom dia, Alê, bom dia para todo mundo que está na escuta e que está acompanhando a gente também pelo YouTube. Pois é, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Minas tem agora mais uma iniciativa para combater a violência sexual em estabelecimentos como bares, restaurantes, boates, casa noturna, especialmente, gente, violência cometida contra mulheres nesses espaços. Foi lançado no último mês, agora em agosto, o protocolo Fale Agora, que se baseia em 3 frentes. Tem a prevenção contra possíveis agressões, com o objetivo de mudar hábitos que já estão enraizados aí pelo machismo. Tem também a prevenção, o acolhimento dessas vítimas, essas mulheres que acabam sendo vítimas aí de violência nesses espaços. E tem também toda uma rede sendo formada nesse sentido, até para punição, né? Que isso não aconteça mais nesses locais. Bares, restaurantes, boates, hotéis, shoppings e espaços de eventos, principalmente ambientes noturnos de grande circulação de pessoas, de aglomeração, podem aderir gratuitamente e receber o selo do protocolo Fale Agora. É sobre esse assunto que a gente conversa aqui no Observatório Feminino com a Maíra Fernandes, que é coordenadora de políticas para as mulheres da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social aqui de Minas Gerais. Maíra, bom dia, um prazer falar com você aqui no Observatório. Bom dia, meninas. Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço muito a oportunidade de participar aqui representando a CEDESE. Maíra, eu queria começar entendendo, que você explicasse um pouco para as pessoas que estão em casa entenderem o que é, na prática, esse selo, o que ele representa, o que ele muda no comportamento desses estabelecimentos. Então, o protocolo Fale Agora, a gente vai orientar esses estabelecimentos de lazer e turismo em Minas Gerais para contribuírem tanto com ações de prevenção à violência sexual que possa acontecer nesses espaços, para evitar que essas violências ocorram, e também, caso ocorram, saber como acolher essas mulheres e encaminhar para os serviços públicos da saúde, da segurança pública, para responsabilização do agressor e para atendimento dessa mulher. Então, a gente se preocupou muito em capacitar esses estabelecimentos, né, sobre esse protocolo, que vai dar uma série de ações, o que fazer se acontecer determinada situação desse jeito. Então, a gente tem essa capacitação para justamente tirar todas as dúvidas do pessoal dos estabelecimentos, né, em relação a esse protocolo. E aí, após essa capacitação, o estabelecimento está certificado de que ele foi capacitado, de que ele tem ali condições de acolher adequadamente essa mulher. Assim, ele recebe esse selo. Então, a gente espera que com esse selo crie 2 resultados, né? Primeiramente, as mulheres se sintam mais seguras em procurar esses estabelecimentos que têm esses selos. Eles vão conseguir, então, esses estabelecimentos saírem no sentido de se destacarem diante dos outros, porque eles participaram dessa ação do protocolo, eles se mostram para a sociedade que estão preocupados com essa situação da violência e que eles são nossos parceiros no enfrentamento dessa violência sexual. Então, as mulheres procurarem mais estabelecimentos que têm o selo, mostram que são estabelecimentos mais seguros. E também eu acho que esses selos vão criar uma cultura ali de prevenção, porque uma vez que a gente tem esse selo colado no estabelecimento, a ideia é de que qualquer possível agressor que acha que vai passar impune, vai ver o selo, vai identificar e vai falar, não, pera, aqui o pessoal aqui realmente está preocupado, tem aqui um cartaz no banheiro também, falando para eu não fazer nada, que senão pode dar ruim, então é melhor eu não brincar com essa moça aqui, que isso não é brincadeira na verdade. Esse comportamento não é adequado. Então, a gente espera criar essa cultura também de prevenção das violências, inibindo possíveis comportamentos assediadores com esse selo. Maíra, e como que está, nesse período que a iniciativa já começou, como é que está a adesão desses estabelecimentos? A gente lançou o protocolo agora em agosto, né? Tem menos de um mês. A gente lançou em alguns estabelecimentos de Belo Horizonte, então a gente fez a capacitação de alguns estabelecimentos aqui do setor de bares e restaurantes. A Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, tem nos ajudado muito nessa capacitação junto, né, de mobilizar esses estabelecimentos para participarem da capacitação, para aderirem ao protocolo.
E aí também no Festival Fartura, que tem poucas semanas atrás em Tiradentes, a gente também fez adesão lá. E houve uma ampla adesão, né, das restaurantes, das pousadas do local, dos bares, né, para também participarem da capacitação. E aí a gente também colou os selos lá, então foi algo bem, bem bacana. A gente está com novas agendas de divulgação. Em breve a gente vai lançar em outras cidades do interior, porque a ideia é justamente capilarizar esse protocolo, né, para que ele chegue no interior, para todo o estado de Minas Gerais, e que os estabelecimentos façam uma ampla adesão mesmo, né? É porque, como você disse, é um diferencial. Eu, como mulher, eu vou querer consultar, eu vou querer saber, porque eu quero me sentir segura, né? Porque essa é a nossa luta para que a gente consiga sair e voltar para casa intacta. E a gente sabe que esses locais são locais de assédio. Às vezes a pessoa bebe um pouco demais, já tem essa falta de educação, já é machista, já é assediador, e isso às vezes potencializa naquele local ali onde ele acha que tem muita gente, que ninguém vai ver, né? Ou que aquela mulher, por ter bebido alguma coisa, ela está numa situação de eu posso fazer alguma coisa com ela, está me permitindo, né? Me dando permissão para isso. Então eu acho importante falar mais sobre isso até, né? Eu acho que no mês passado houve uma divulgação bem grande, mas não deixar esse assunto morrer. Porque a partir do momento que você começa a divulgar isso para as pessoas, para as mulheres, existe realmente esse interesse por esse estabelecimento diferenciado com esse selo, e esse estabelecimento, por sua vez, vai querer atrair esse público e vai se capacitar, né? É uma rede mesmo. Exato, a gente quer criar uma onda positiva de mudança cultural com o Fale Agora. Que isso seja falado não só agora, mas todos os dias daqui em diante, né? Que essa violência sexual seja vista e coibida e prevenida, principalmente, né? Para que novas violências não ocorram. E eu acho interessante que você notou, né, essa questão dos espaços de lazer e turismo. A gente fez algumas pesquisas que apontou que 12% dos casos, né, de violência sexual ocorrem nesses locais. Então, ela é uma violência que é muito velada dentro de casa, contra crianças e adolescentes e mulheres, mas quando a gente vai para o espaço público, são esses locais de lazer, como boates, bares, arenas de shows, arenas esportivas, que são as mulheres maiores de 18, as principais vítimas. E é isso, como você falou, é um ambiente que tem uso de substâncias, uso de álcool, muita gente aglomerada, às vezes espaços muito escuros, né, locais muito escuros, que parece que cria nas pessoas, nos agressores, o sentimento de impunidade, que eu vou fazer ali e não vai dar nada. E a gente quer, na verdade, colar esse selo, mostrar para a sociedade e falar assim, olha, isso é errado, não pode se fazer isso mais, né? E esse movimento, ele vai virando uma onda, e aí eu vou citar como exemplo uma onda que a gente viu acontecer, por exemplo, nos estádios de futebol. Claro, você vai me dizer, ainda tem casos de assédio em estádio de futebol? Tem, e tem demais. Mas o fato de se falar sobre isso, de terem sido criados alguns protocolos, eu frequento muito estádio de futebol, então assim, tem avisos no meio da partida, antes da partida, não faça isso, não faça aquilo, isso é um assédio, isso configura um assédio. Se acontecer com você, procure a equipe de segurança, procure alguém do estádio, denuncie, tem uma delegacia lá. Então, assim, o número de ocorrências aumentou, as mulheres tiveram mais coragem, se sentiram mais seguras, inclusive, para denunciar. Resolveu o problema? Não resolveu, mas criou um cenário em que pelo menos esse problema é visto, apontado, e as coisas estão claras no sentido de que houve um assédio aqui e eu quero uma providência. E eu acho que é esse um pouco o movimento que acontece agora nesses estabelecimentos, Maíra, que são estabelecimentos onde muitas das vezes o assédio ele é mais do que apenas tido ali como normal, ele é às vezes incentivado, né? Porque homens estão ali em grupo e aí se sentem no direito de fazer uma rodinha. Se a mulher está dançando de uma forma mais sensual, se sente no direito de passar a mão. E a gente viveu numa época, Fernanda, que puxar pelo cabelo no carnaval era uma coisa normal. A gente era avisada quando ia para o carnaval, e eu falo por mim, para ir no carnaval em Diamantina, olha, cuidado ao passar em tal rua, porque vai acontecer isso. Os rapazes fazem ali uma rua e você é puxada, você é beijada e você não sei o quê. E isso era visto, não, ok, eu vou tomar cuidado, porque vai acontecer, pode acontecer. Era visto como uma coisa super normal. E em boates, o passar a mão, o encoxar,
o chegar junto ali na parede, isso ainda é muito naturalizado. E aí, Mayra, eu queria te ouvir sobre como essa mulher que passa por essa situação pode reagir, pode e deve reagir diante agora desses protocolos. O que ela tem que fazer, quais que são os passos, enfim. A pessoa ao redor pode ajudar, para além de todo esse treinamento, o que a mulher deve fazer? A gente percebe que realmente tudo foi muito normalizado, né? Essas condutas que são violações de direitos da mulher, direito ao seu corpo, à sua integridade. Você estava falando das arenas esportivas, né? Nos shows também, aquela famosa enganchada aqui no pescoço para forçar um beijo, né? E as pessoas não têm dimensão de que isso é uma importunação sexual, que é uma conduta assediadora, né? E que pode piorar para um estupro, né? Enfim, então é algo muito sério. E se uma mulher se vê nessa situação, a primeira coisa que ela precisa fazer é procurar uma pessoa do estabelecimento e dizer que ela relatou a violência. Se ela tiver colegas ali, amigos que queiram acompanhá-la, seria o ideal também, porque geralmente nesses momentos a gente fica muito estressada, muito sensível, porque acabou de acontecer uma violência com a gente, pra gente processar é muita coisa, né? Então é um momento que a gente tá com muita vulnerabilidade ali naquele momento. Então, ir com amigas, com colegas, se tiver, para procurar essa pessoa do estabelecimento. Se é um estabelecimento que foi capacitado pelo protocolo Fale Agora, essa pessoa vai pegar essa mulher e levar para um canto, né, mais reservado, tirar ali daquela situação de muvuca, de muita gente passando, de muita informação, muito barulho, para que nesse lugar mais reservado, pode ser uma sala de armazenagem, pode ser o escritório do bar, pode ser uma área mais afastada da pista de dança, enfim, para essa pessoa do estabelecimento conseguir ouvi-la com calma, uma escuta que a gente sempre fala que é uma escuta ativa, né? Uma escuta acolhedora, sem julgamento, sem perguntar, mas você tinha alguma relação com esse cara? Eu vi que vocês estavam ficando, mas essa roupa sua também, né? Mas você sabe que esse cara aí é barra pesada, sem dar qualquer julgamento. A gente orienta para que faça essa escuta ativa, respeite a mulher, oriente sobre seus direitos, e aí sim, a partir disso, ela vai ter condições de tomar as primeiras decisões. Ela quer ir no hospital, por exemplo, caso a violência tenha sido um estupro ou uma tentativa de estupro, né? Que lá ela vai ter todo o atendimento médico também capacitado, né? Nos nossos hospitais de referência aqui, que a Secretaria de Saúde capacita para acolher essa mulher, para ouvir o que aconteceu, para dar as medicações para evitar doenças sexualmente transmissíveis, para fazer, né, dar a medicação para evitar a gravidez indesejada, caso tenha sido um estupro, para guardar a prova genética, para levar para a Polícia Civil, caso ela queira denunciar, se foi uma importunação sexual, algo que não chegou a ser um estupro, né? Da mesma forma, ela tem direito de denunciar o homem agressor, né? Enfim, então o estabelecimento vai orientar, procurar os canais de denúncia oficiais, 190 para a Polícia Militar, 181 Disque Denúncia da Polícia Civil. Então, justamente a gente orienta o estabelecimento a fazer primeiro essa escuta, não revitimizar essa mulher, e aí, a partir disso, orientá-la sobre seus direitos, e aí ela vai saber decidir quais são os próximos passos, porque o estabelecimento já fez ali toda essa orientação adequada para o caso dela. Outro aspecto importante é que a gente fala da importância, né, de quando você sai, quando você está em grupo, e de você cuidar do outro. E mesmo às vezes quando você sai, mesmo que não seja uma pessoa que está com você, mas você está ali no ambiente, você está observando o movimento, né? Você sabe o que está acontecendo. E algumas vezes você se depara com algum tipo de agressão, às vezes é um casal mais exaltado que começa uma discussão e parte para agressão. E muitas vezes você se sente acuado de ter uma reação, de levantar, de se manifestar, de dar apoio ali, porque você vai se sentir sozinho. Né? E acontece muitas vezes, às vezes dentro de ônibus, quando há uma mulher assediada, ninguém faz nada. Então, nos estabelecimentos também acontece isso. E se você tem ali funcionários, né, que estão treinados para agir em situações como essa, fica muito mais fácil, você fica muito segura também de, às vezes, meter a colher, de, às vezes, ajudar uma pessoa que está precisando. Eu vi um relato recentemente de uma pessoa que saiu e não saiu em grupo, estava bebendo num bar, e ela ficou observando o movimento ali e viu quando 2 rapazes ofereceram uma bebida para uma menina e viu que essa menina ficou alterada. Ela foi ficando mais lerda, ela foi desfalecendo, e depois eles chegaram e estavam saindo com ela.
ela levantou, chegou até ele, vocês conhecem ela? Não, a gente conhece tudo, a gente vai levar ela embora. Ela, tá, então vocês se importam de deixar aqui comigo o nome de vocês, identidade aqui, chamou o garçom, chamou todo mundo, e eles deixaram a menina lá e foram embora. Então, assim, a gente sabe que existe hoje Boa Noite Cinderela, e a violência às vezes começa ali na boate ou no bar e vai terminar em outro lugar. Então, eu acho que reforça também essa história da gente ficar atento, né? Se você tá em algum lugar e percebe alguma movimentação estranha, é importante você avisar, fazer alguma coisa, porque aumenta a segurança e a rede de proteção que a gente precisa, infelizmente, né? Sim, com certeza. A gente fala no nosso protocolo que o enfrentamento à violência sexual é um dever do poder público e da sociedade civil. Nós todos temos que nos unir como comunidade, né, para mudar essa cultura. Então, eu também acho que o protocolo Fale Agora, ele parte muito desse pressuposto de campanha de conscientização também, né? Não só para os bares e restaurantes e outros estabelecimentos fazerem adesão, mas a gente conversando sobre isso, a gente está colocando esse assunto em pauta constantemente para que as pessoas comecem a entender. Isso aqui que era normalizado é assédio, não pode. Aquelas condutas ali, daquelas pessoas com aquela mulher que parece que está vulnerável, é perigosa. Deixa ele intervir. Deixa eu falar lá com o garçom, com o gerente, né? E aí a gente consegue, como você falou, criar uma rede de proteção maior. Eu queria lembrar daquele caso muito triste, né, aqui em Belo Horizonte que aconteceu, daquela mulher que foi deixada em casa, né, pelo Uber, e foi uma sequência de pessoas que poderiam ter cuidado dela, poderiam ter imaginado que poderia ter acontecido pior com ela, porque ela estava sem condições naquele momento, né, estava desacordada, estava muito alterada por causa da bebida, enfim. E não era para ter deixado ela ali sem apoio, sem ajuda, né? No meio da rua. Então, foi uma série de ações de pessoas que não pararam para pensar que realmente essa violência acontece com mulheres todos os dias, pode acontecer. Então, a gente tem que ficar atentos e tem que se ajudar. Eu fico falando assim, se fossem outras mulheres, eu acho que eu teria duvidado se tivessem mulheres nesse grupo aí, né? De familiares, de amigos, né, o Uber, Uber não, né? Foi o motorista de aplicativo. Infelizmente deixaram acontecer, e se fosse talvez uma mulher que a gente sabe que poderia acontecer com a gente teria maior esse cuidado. Então a gente tem que chamar a sociedade, a comunidade, para começar a pensar, realmente, isso pode acontecer com a minha amiga, com a minha colega de trabalho, com a minha filha, com a minha prima, com a minha mãe, com a minha namorada, ou qualquer outra mulher que eu veja na rua. Então eu tenho que criar essa cultura de proteção mesmo para essas pessoas, né? Mayra, falando em cultura de proteção, para a gente seguir aqui para o fim do programa, eu queria te ouvir um pouquinho sobre como esse protocolo, sobre como o Fale Agora, ele também foi influenciado pelo caso do Daniel Alves, que todo mundo ficou sabendo, né? Enfim, está preso por violência sexual contra uma mulher dentro de uma boate lá na Espanha. E aí a gente olha para lá e eu, na época, olhei e pensei, poxa, eles têm um protocolo sobre como agir, e que o protocolo fez toda a diferença no caso da vítima, porque ela foi acolhida, ela foi ouvida, ela foi orientada, então ela fez boletim de ocorrência, ela tinha elementos, enfim, testemunhas, ela não foi julgada naquele momento. Existia uma rede preparada, infelizmente, para esse tipo de situação, que a gente sabe que acontece, então a rede estava preparada. Esse é um dos objetivos também do protocolo, prevenir para esse tipo de situação, se ela infelizmente vier a acontecer, ter esse preparo, porque a gente não tinha até o momento. Exatamente. O caso do Daniel Alves foi um caso emblemático. Eu acho que colocou a pauta da violência sexual contra mulheres, assim, de novo, na invisibilidade muito grande, né? E no sentido, realmente, como que o poder público lá, na Prefeitura de Barcelona, conseguiu dar um encaminhamento adequado, né? Para que ela acessasse a rede de saúde, a rede de segurança pública e tivesse, como você falou, elementos, provas para realmente julgá-lo pelo crime, para que ele não ficasse impune. Então, é uma grande inspiração para o protocolo Fale Agora aqui em Minas Gerais. Foi uma grande inspiração em outras políticas públicas nos municípios mineiros, né? Belo Horizonte também tem um protocolo que lançou aqui. A gente tem uma legislação federal que está passando na Câmara dos Deputados relacionada a essa temática também, muito por causa da inspiração do protocolo Não Se Cale, né? Em português, né? Que é No Calemos em espanhol, lá em Barcelona.
E é justamente isso, é um protocolo, né, um conjunto de ações, é até enumerado assim, faça isso, faça aquilo, oriente dessa forma, para justamente as pessoas, de forma muito objetiva, quando lerem, entenderem o que elas podem fazer para prevenir a violência, se não conseguiu prevenir ou evitar a violência, se aconteceu, como acolher a vítima, não revitimizar e encaminhar, né? Então, é até uma oportunidade da gente divulgar que existem esses hospitais credenciados aqui em Belo Horizonte, em cada regional de saúde no nosso estado, existem hospitais credenciados, capacitados pela nossa Secretaria Estadual de Saúde, que fazem esse atendimento humanizado lá, que recebem a mulher que passou por uma violência sexual e que podem coletar os vestígios de provas, né, de DNA, sem que ela precise ir na polícia. Ela já coleta lá e eles já encaminham para a polícia, né, essas provas. Então, ela pode fazer só o atendimento hospitalar, que lá todos os procedimentos podem ser feitos, e a gente tem no nosso protocolo, no anexo, a lista desses hospitais. Então, independente do estabelecimento for aqui, for em Tiradentes, for em Juiz de Fora, Uberlândia, a gente orienta para que o estabelecimento veja qual hospital indicar a mulher ali na região. E às vezes é um hospital que já está no município, então ela não precisa se deslocar muito. Então, é uma oportunidade de mostrar o fortalecimento dessa rede de atendimento mesmo, né? Para como orientá-la para preservar as provas, para ter um devido acolhimento, encaminhamento médico. E aí, no caso de estupro, né, a gente consegue guardar ali os elementos para uma possível investigação criminal do agressor. Tá certo. Com esse recado aí para todos agirmos em rede, porque é preciso. A gente vai terminando o Observatório Feminino daqui, convidando você que é empresário, que é dono de estabelecimento, de boate, de bar, de qualquer lugar aí, de casa noturna, aqui em Belo Horizonte, no interior também, se credencie, participe do protocolo, entre em contato com a secretaria, vá lá, capacite seus funcionários, coloque o selo lá no seu estabelecimento, que certamente ele vai ser visto com muito bons olhos, não apenas por mulheres, mas também por homens. Muitos deles abraçam essa causa. A gente precisa que todo mundo abrace, até que não precisemos mais falar sobre esse tipo de situação. Mas enquanto a gente precisar, a gente vai seguir falando. Fernanda, obrigada. Bom dia, viu? Bom dia para todo mundo e até semana que vem. É isso. Quero agradecer muito a presença da Maíra Fernandes, coordenadora de políticas para as mulheres da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social aqui de Minas Gerais. Maíra, obrigada. Bom dia para você. Bom dia, meninas. Prazer todo meu e estou à disposição sempre. Obrigada. Tá certo. O Observatório, você já sabe, segue lá nas nossas redes sociais, também nas redes sociais aqui da Itatiaia. A gente se vê no domingo que vem. Tchau, bom dia.